Bom dia, oitavo ano. A aula de hoje é a segunda parte do conteúdo Imperialismo Europeu. Bom, pois bem, então vamos lá. Eu começo essa aula fazendo a correção da atividade da página 296 e 297. Primeira questão. Qual é a base da política imperialista? A política imperialista se baseia na dominação de uma nação sobre outra, por interesse político e econômico. Essa é a base. Segunda questão. O que é ideologia? Ideologia é um conjunto de ideias concebida por determinado grupo representando uma forma específica de interpretar a sociedade em que está inserido. Ou seja, é um conjunto de ideias, no caso, é um conjunto de ideias de determinado grupo, no caso, os europeus, em relação aos povos africanos, aos povos asiáticos. Terceira questão. No contexto imperialista, qual era o objetivo das ideologias? Bom, o objetivo das ideologias nesse contexto foram criadas novas ideologias para que a população, tanto dos países dominantes como dos países dominados, concordasse com as atitudes interventoras tomadas pelos colonizadores. É mais ou menos assim. A partir da dominação do continente africano pelas potências europeias, os europeus vão chegar ditando regras. E tanto os europeus quanto os africanos, eles teriam que ter atitudes de concordar com esse objetivo ou com os objetivos das ideologias. Quarta questão. Explique o que é etnocentrismo. Bom, o etnocentrismo trata-se de uma visão de mundo em que o próprio grupo é definido como correto, adequado, concebendo segundo seus valores aos demais grupos. Ou seja, é aquela situação que a minha verdade está acima de qualquer outra verdade. Não importa a verdade alheia, a minha é que vai prevalecer. Quinta questão. Como podemos identificar as ideias etnocêntricas? Bom, as ideias etnocêntricas, elas estão associadas à dificuldade de conhecer e aceitar a diferença do outro, gerando sentimento como estranheza, hostilidade e medo. Ok? Sexta questão. Observe a charte a seguir e depois responda as questões. Letra A. Identifique os personagens e a maneira como eles foram representados na imagem. Bom, essa imagem aqui, ela é uma imagem onde o europeu, que é o maior personagem em destaque na charte, ele vai ser representado, ou foi representado usando farda, tocando flauta. Os não-europeus
foram representados descalços, com vestimentas simples, portando armas e com muletas. Ou seja, essa imagem aqui do europeu gigantesco, maior, é para passar propositadamente a noção de que a Europa ela é maior do que o continente africano. Letra B. O que a representação dessa charge pode indicar sobre o etnocentrismo europeu? Bom, dá para perceber que a charge ela vai representar a ideia de superioridade do homem branco europeu em relação à população dos países colonizados. Ok? Bom, crianças, vamos agora dar continuidade ao nosso conteúdo. Então vamos lá. Nós falaremos sobre o quê? Sobre o capitalismo. O que é o capitalismo? É um sistema econômico onde o Brasil ele é um país capitalista, onde esse sistema ele vai ter as suas características. Por exemplo, nós temos uma definição de capitalismo aqui na apostila que eu vou ler para vocês, ok? Então vamos lá. Capitalismo, o sistema capitalista tem como pressuposto básico o direito à propriedade privada e ao acúmulo de capital. O direito à propriedade privada se refere a qualquer tipo de posse, desde que o indivíduo tenha provas de que o objeto realmente lhe pertence. Então, o sistema capitalista ele vai... Aí nós temos aqui o quê? O capitalismo industrial. Então, as ideias capitalistas elas vão surgir a partir de dois fatos que ocorreram: a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Então, olha só. A Revolução Industrial ela vai modificar o mundo no sentido prático, a partir das indústrias, das fábricas, produzindo em largas escalas. Então, a ideia principal é que, se você está produzindo muito, você está fabricando muito, em larga escala. E aí você vai ter o quê? Você vai ter aí, nesse contexto, o desenvolvimento de novas tecnologias, onde, nesse contexto industrial, nesse contexto do capitalismo industrial, nós vamos ter o quê? Uma constante que a todo momento você está produzindo e produzindo em larga escala. Certo? Com isso, nós vamos ter o desenvolvimento de novas tecnologias que vai facilitar o quê? Vai facilitar o desenvolvimento em larga escala de mercadorias, de máquinas, de produtos como um todo.
o outro, né? Agora, na página 299, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a dominação da África. O que foi a dominação da África? A segunda dominação da África, nós vamos ter o contexto do quê? Do europeu, ele se fixar, ou ele conquistar, dominar o continente africano. Para quê? Para que nós sabemos que o continente africano ele é rico em matéria-prima. Então, quando as potências europeias, quando os países europeus, eles passam a partir, né, da Conferência de Berlim, eles passam a dominar o território europeu, o território africano, desculpe, eles têm um objetivo. Que objetivo é esse? Que interesse é esse? O interesse em adquirir matéria-prima, enviar essa matéria-prima para a Europa. Essa matéria-prima ela vai ser transformada, né, em produtos industrializados. Até porque, veja bem, nós temos todo o produto que nós consumimos, esse produto tem uma relação direta com a natureza. Exemplo desse produto, falando de hoje em dia, as motocicletas, né? Qual é a relação com a natureza? A borracha, o ferro, certo? E fora outros e outros produtos. Na dominação do continente asiático, da Ásia, não vai ser diferente. Porém, vai haver, o contexto vai ser outro. Por quê? Porque, de certa forma, vai ocorrer uma ligeira resistência, onde entendeu? Por quê? Porque não vai ter a mesma eficiência que teve na África. Correto? No continente africano, o europeu ele vai chegar, vai dominar, vai ditar regras, vai impor, né, as suas ideologias, certo? Vamos para a página agora 304. Certo? Que é a resistência africana ao imperialismo. Nesse processo colonizador, os povos africanos eles não vão aceitar, né? Na verdade, eles não tinham que aceitar nada. Eles não eram obrigados, mas eles vão ser forçados. Só que, diante desse fato de obrigatoriedade, vai haver resistência. Vai haver luta, vai existir fuga, vai existir suicídio. E nesse contexto vai existir em todo momento um atrito entre os africanos e o europeu. E nesse contexto, volto a dizer que os povos africanos eles vão criar uma certa resistência à dominação europeia. Eles vão estar lutando em defesa da sua cultura, da sua identidade, que está sendo passada por cima pelos europeus, né?
pelos povos europeus, pelos... Então, vai ficar óbvio que a relação entre africanos e europeus não vai ficar muito boa, então vai ficar tensa. Até porque são os europeus que vão chegar na África e vão chegar a ditar regras, a explorar os recursos naturais e aí que de quem não obedecesse que vai haver o quê? Vai haver uma reação violenta por parte dos europeus contra esses povos. E isso nós vamos ver nesses textos que eu peço que vocês façam a leitura, que vocês vão ver que vai estar de acordo com o que eu estou falando. Ok? Vamos agora para a página 308 e 309. Nós teremos a resistência asiática ao imperialismo, que a mesma coisa vai ocorrer nessas regiões. Então vai ocorrer o quê? Vai ocorrer uma resistência, vai ocorrer uma resistência por parte desses povos do continente asiático. Na Índia, vai ocorrer a revolta dos Chipaios, que foi o quê? O exército indiano ele servia de polícia para o país imperialista, falam para a Inglaterra. E vai haver um certo desentendimento. Por quê? Porque os indianos vão começar a perceber que os ingleses vão começar a interferir diretamente na cultura, nos costumes dos povos indianos. Que os indianos, eles em sua maioria, a cultura deles era hindu. E aí, tanto os soldados indianos como parte da população indiana vão se rebelar, se revoltar contra a dominação inglesa e vai ocorrer um confronto entre as tropas indianas e o exército britânico. Só que o exército britânico ele vai conseguir reverter essa situação e vai abafar a revolta dos Chipaios, a revolta indiana. Sendo que em 1876 a rainha Vitória ela vai ser proclamada imperatriz indiana, ou seja, a partir dessa revolta, a Índia passa a se tornar um território britânico. Já o caso do Império Chinês, o Império Chinês ele sempre foi um império que esteve fechado ao Ocidente. Ele comercializava, mas era proibido que um estrangeiro entrasse em território chinês. E aí o que a Inglaterra vai fazer? A Inglaterra vai passar a contrabandear e a vender o ópio. O ópio é uma droga extraída do leite da papoula, uma papoula que nasce nas montanhas lá na China. E aí o imperador vai proibir a comercialização
e a venda, a comercialização e o consumo do ópio. E vai decretar o confisco, a apreensão do produto para destruição. Por quê? Porque isso causou, uma epidemia entre os chineses. Porque os ingleses, eles vendiam o ópio para os chineses. E aí, o imperador chinês, ele vai apreender 2 navios britânicos carregados de ópio e vai destruir a carga do navio. A Inglaterra ela vai usar de pretexto porque ela teve a sua mercadoria destruída e vai dar início à Primeira Guerra do Ópio, certo? Que vai durar de 1839 a 1839 a 1842, com a vitória inglesa, evidente, e a Inglaterra vai impor para a China a assinatura do Tratado de Nanquim. O que estabelecia o Tratado de Nanquim? Bom, a abertura de 5 portos de comércio com os britânicos, a entrega da ilha de Hong Kong aos britânicos, o pagamento de indenização aos comerciantes que haviam sido prejudicados com o confisco do ópio e a indenização ao governo britânico pelos custos, pelas despesas da guerra. E a libertação dos prisioneiros que fossem súditos britânicos, ou seja, todos aqueles ingleses que foram presos, eles tiveram a sua liberdade. E aí, em 1858, vai ocorrer a Segunda Guerra do Ópio, que vai durar de 1858 a 1860, ou seja, 2 anos. Nesse segundo conflito, a Inglaterra vai acusar a China de ter violado o Tratado de Nanquim e vai ter como aliada a França. E aí, novamente, os chineses vão ser obrigados, dessa vez, a assinar o Tratado de Tianjin, que nesse tratado obriga os chineses a decretar a abertura de outros 11 portos ao Ocidente, além de permitir a liberdade de movimento entre os mercadores europeus e os missionários cristãos. E esses conflitos vão forçar a China a se abrir ao capitalismo ocidental. Bom, crianças, façam uma leitura e até a nossa próxima aula. Bom dia a todos.